Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Olá, eu sou Paulo Echevarria e estamos começando neste momento mais uma edição do Mundial Telenotícias. Acompanhe comigo. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson deixou a liderança do Partido Conservador nesta quinta-feira após perder o apoio por seu envolvimento em diversos escândalos, mas ele vai continuar no cargo de premier até que um sucessor seja escolhido. Boris Johnson, sob pressão insuportável depois de perder o apoio do Partido Conservador devido a uma série incessante de escândalos, renunciou nesta quinta-feira como líder da formação, mas continuará como primeiro-ministro até a escolha de um sucessor. Above all, I want to thank you, the British public, for the immense privilege that you have given me. And I want you to know that from now on until the new Prime Minister is in place, your interests will be served and the government of the country will be carried on. Johnson falou à nação diante do famoso número 10 de Downing Street. O Partido Conservador deve escolher nos próximos meses um novo nome para substituí-lo, provavelmente a partir de outubro, como seu líder e, por consequência, como chefe de governo. Ao mesmo tempo, Johnson se declarou determinado a continuar governando o país. Para deixar isso claro, ele nomeou novos ministros e secretários de Estado nesta quinta-feira para substituir o elevado número de integrantes que deixaram o governo. Ao longo do mandato de 3 anos, Boris Johnson se envolveu em uma série de escândalos, mas acabou ganhando fôlego com seu apoio à Ucrânia após a invasão russa. O premier foi o grande vencedor das legislativas de dezembro de 2019, quando conseguiu a maioria conservadora mais importante em décadas, com a promessa de concretizar o Brexit, mas perdeu grande parte da popularidade nos últimos meses. E Boris Johnson exerceu um papel importante no comando da política do Reino Unido. O governo Boris Johnson no Reino Unido se encerra da forma como passaram os 3 anos, com escândalos e polêmicas. Carismático e controverso, o premier ficou conhecido pelo talento para escapar das crises políticas, mas encurralado, não encontrou truques e se viu obrigado a pedir a renúncia. Cercado de escândalos, nos últimos meses não parou de perder o apoio entre os conservadores. Nas últimas 36 horas, quase 60 membros do governo pediram demissão e alguns aliados. Nas últimas 36 horas, quase 60 membros do governo pediram demissão e alguns aliados mais próximos fizeram apelos para que ele deixasse o poder. Ex-jornalista, Johnson chegou ao cargo em 2019 graças à promessa de concretizar um Brexit que parecia impossível depois de 2 anos de impasse. Contra todas as previsões, conseguiu na época o melhor resultado do Partido Conservador em décadas. Com a grande maioria no parlamento, realizou o sonho de ser primeiro-ministro. Alexander Boris de Pfeffel Johnson nasceu em 1964 em Nova York, nos Estados Unidos, em uma família de políticos, jornalistas e celebridades midiáticas. Um dos bisavôs era turco e foi ministro do Império Otomano. O pai foi eurodeputado em Bruxelas. Em 1987, Johnson começou uma carreira de jornalista no The Times, onde foi demitido 1 ano depois por inventar declarações. Depois, trabalhou como correspondente do Telegraph em Bruxelas. Em 2001, foi eleito para o parlamento. Anos mais tarde, perdeu um posto na cúpula conservadora por mentir sobre um caso extraconjugal, um dos vários escândalos pessoais de um político que não diz quantos filhos tem, além dos 7 reconhecidos. Ex-prefeito de Londres, adquiriu status de estrela com os Jogos Olímpicos de 2021. Foi nomeado ministro das Relações Exteriores por Theresa May em 2016 e é acusado de ter cometido graves erros diplomáticos.
depois de alcançar o Brexit, teve que enfrentar a pandemia e foi criticado por uma gestão errática, mas conseguiu reverter a situação com uma campanha de vacinação bem-sucedida. Com o acúmulo de escândalos, principalmente os relacionados a festas ilegais durante confinamentos na sede do governo, perdeu o apoio da maioria no Partido Conservador, sendo acusado de falta de integridade. Desde a invasão, a Rússia tomou controle de 22% das terras agrícolas ucranianas, que são responsáveis por 28% da produção da safra de inverno. Os dados são da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos, a NASA. As informações analisadas por cientistas da agência espacial mostram que a ocupação do leste e sul da Ucrânia dá à Rússia o controle das terras responsáveis por 28% da produção da safra de inverno. Os principais alimentos da época são trigo, cevada e centeio. Na safra de verão, a área produz 18% do cultivo, especialmente milho e girassol. A interrupção da colheita e plantio, a falta da mão de obra e os bombardeios nos campos podem ter um forte impacto no suprimento mundial de alimentos. Antes da guerra, a Ucrânia fornecia 46% do óleo de girassol comercializado no mundo, 9% do trigo, 17% da cevada e 12% do milho. A invasão russa bloqueou as exportações de alimentos de Odessa, o principal porto do Mar Negro, e destruiu a infraestrutura de armazenamento e transporte em algumas áreas. E o presidente russo Vladimir Putin comentou a hipótese do Ocidente derrotar a Rússia no campo de batalha. Ele disse: "Deixe-os tentar." Putin fez o comentário ao se dirigir ao alto parlamento russo. Ele culpou o Ocidente pela guerra na Ucrânia. O presidente russo disse ainda que a operação especial na Ucrânia marcou uma mudança para um mundo multipolar. Hoje ouvimos que eles querem nos derrotar no campo de batalha. Bem, o que você pode dizer sobre isso? Deixe-os tentar. Já ouvimos muito que o Ocidente quer lutar contra nós até o último ucraniano. Isso é uma tragédia para o povo ucraniano, mas parece que é para onde está indo. O ex-presidente de Burkina Faso, Blaise Compaoré, voltou ao país nesta quinta-feira. O retorno dele veio depois de 8 anos no exílio. Compaoré, de 71 anos, chegou da Costa do Marfim, onde mora, para uma cúpula de ex-presidentes com o novo homem forte do país, o tenente-coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, que foi empossado como presidente no início deste ano, após um golpe. O avião de Compaoré, fornecido pela presidência da Costa do Marfim, aterrissou na base militar da capital Burkina no início da tarde. Dezenas de apoiadores do ex-presidente reuniram-se no aeroporto, onde esperavam que ele chegasse. É a primeira vez que o ex-presidente pisa em solo nacional, desde que foi forçado ao exílio na vizinha Costa do Marfim em outubro de 2014. Na época, violentos tumultos populares eclodiram contra os planos dele de permanecer no poder depois de ser presidente por 27 anos. Compaoré havia tomado o poder em um golpe em 1987, no mesmo dia em que o líder revolucionário de Burkina, Thomas Sankara, seu ex-companheiro de armas, foi morto a tiros por um esquadrão de ataque. O retorno para casa nesta quinta-feira não é permanente. Ele foi convidado a ficar por alguns dias por Damiba, líder de um golpe em Burkina Faso em janeiro, que derrubou o presidente eleito Roch Marc Christian Kabore. A Itália começou a julgar nesta quinta-feira 59 pessoas acusadas de responsabilidade no desabamento de 2018 da ponte Morandi, na cidade de Gênova, uma tragédia que provocou 43 mortes. Perto do meio-dia de 14 de agosto daquele ano, sob forte chuva, uma parte da ponte caiu de forma repentina, arrastando veículos e passageiros. Entre os mortos estavam 4 crianças. O caso revelou o péssimo estado das infraestruturas de transporte e colocou sob os holofotes a empresa Autostrade per Italia, acusada de não ter feito a manutenção adequada da ponte para aumentar o lucro. A ponte Morandi, que recebeu o nome do arquiteto que a projetou nos anos 60, foi classificada como uma
bomba relógio por um dos promotores do caso. A investigação judicial concluiu que não foram realizadas as intervenções mínimas para reforçar as escoras do pilar número 9, que causou a tragédia. A maioria dos réus convocados pelo Tribunal de Gênova são diretores e técnicos. Entre eles, o então diretor da Autostrade, Giovanni Castellucci, que se aposentou em 2019 com uma indenização de 13 milhões de euros. Os 59 acusados devem responder por crimes como homicídio culposo, homicídio rodoviário, desastre, ocultação de documentos, atentado à segurança dos transportes, falsidade ideológica e até omissão dolosa de dispositivos de segurança. E depois do intervalo, mais notícias para você. Só um minuto. Até já. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil. Sua nova visão do mundo. Satisfação conduzir os primeiros clipes de série no Brasil. Senta boa, Brasil! É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. O rebaixamento do Bordeaux para a terceira divisão foi confirmado depois que a autoridade financeira do futebol francês rejeitou um recurso do time. A decisão aumenta ainda mais o risco do clube entrar com pedido de falência. Os 6 vezes campeões franceses terminaram em último lugar na Liga quando a temporada terminou em 21 de maio. Eles foram rebaixados pela segunda vez apenas 3 semanas depois por irregularidades financeiras. Mas o clube esperava que um recurso lhes permitisse começar a próxima temporada na segunda divisão. O dono do clube, Gérard Lopes, chamou a decisão de inaceitável e incompreensível e prometeu lutar contra ela. Ele ainda pode apelar ao Comitê Olímpico Francês. Lopes, um empresário que já foi dono do Lille, disse recentemente que o clube estaria em risco de falência. Isso pode levar à liquidação e ao clube recomeçar na 5ª divisão. O Bordeaux também foi rebaixado por motivos administrativos em 1991 por causa de dívidas de 300 milhões de francos, que corresponderiam a cerca de 45 milhões de euros. Mas o time se recuperou em 1992 e estava na 1ª divisão desde então. A jogadora de basquete americana Brittney Griner se declarou culpada de tráfico de drogas durante uma audiência na Rússia, onde está presa. O caso dela é acompanhado de perto pela Casa Branca. O presidente Joe Biden disse que a libertação da jogadora é uma prioridade. Nesta quinta-feira, diante de um tribunal de Dinky nos arredores de Moscou, Griner se declarou culpada por portar material para vape com óleo de cannabis, mas afirmou que não pretendia infringir a lei russa. A jogadora de basquete pode ser condenada a até 10 anos de prisão. Ela foi detida ao desembarcar em um aeroporto de Moscou, quando o item proibido foi encontrado na bagagem de mão da atleta. A jogadora do Phoenix Mercury também jogava por um clube russo, aproveitando o fim da temporada da Liga Profissional Americana. Esta é uma prática habitual entre as atletas da WNBA para aumentar a renda. Mais de 71 milhões de pessoas entraram na pobreza desde março devido à alta dos preços. A análise é do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
Um relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, publicado nesta quinta-feira, afirma que a disparada dos preços dos alimentos e da energia em todo o mundo empurrou 71 milhões de pessoas de países de baixa renda para a pobreza desde março. A entidade aponta que a aceleração da pobreza é consideravelmente mais rápida que o choque da pandemia, que atribui parte do aumento dos preços à guerra na Ucrânia. O texto considera que os países vão precisar de apoio do sistema multilateral para chegar ao fim do mês. O Programa para o Desenvolvimento alerta que enquanto as taxas de juros aumentam em resposta à alta da inflação, existe o risco de desencadear uma nova pobreza induzida pela recessão, que pode aumentar a crise e aprofundar a pobreza no mundo. O documento traz uma análise de 159 países. Os que enfrentam a situação mais crítica estão nos Balcãs e na África subsaariana, em particular no Sahel. Entre os países que enfrentam as consequências mais dramáticas de alta de preços estão Armênia, Burkina Faso, Gana, Haiti, Quênia, Ruanda, Sudão, Tanzânia e Iêmen, entre outros. E deputados europeus solicitaram formalmente que o aborto seja incluído na Carta dos Direitos Fundamentais do bloco. A decisão tem relação com a sentença da Suprema Corte dos Estados Unidos de retirar o direito constitucional à interrupção da gravidez. O Parlamento Europeu pediu nesta quinta-feira que o direito ao aborto seja incluído na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, depois que o assunto entrou em pauta com a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de retirar o direito constitucional à interrupção da gravidez. Por 324 votos favoráveis, 155 contrários e 38 abstenções, os eurodeputados decidiram solicitar a inclusão desta noção, com a justificativa de que toda pessoa tem direito a se beneficiar de um aborto seguro e legal. Adotada em 2000, a Carta é juridicamente vinculante e tem o mesmo valor do que os tratados. Incluir o aborto entre os direitos fundamentais precisa, no entanto, da unanimidade entre os países membros, de acordo com os tratados atuais da União Europeia. Por este motivo, os deputados também solicitaram que o Conselho Europeu se reúna para discutir uma convenção para levar a questão da unanimidade à mesa. O pedido foi acompanhado de uma condenação do Parlamento Europeu ao retrocesso dos direitos das mulheres, dos direitos sexuais e reprodutivos nos Estados Unidos e em alguns Estados membros do bloco. Em 24 de junho, a Suprema Corte dos Estados Unidos encerrou a garantia legal federal do aborto em todo o país, delegando a função de decidir sobre o assunto a cada um dos 50 estados. Uma arrecadação de fundos lançada na internet para ajudar um menino de 2 anos que perdeu os pais na segunda-feira no ataque a tiros perto de Chicago superou os 2,5 milhões de dólares nesta quinta-feira, segundo o site da campanha. Esse casal encontrou o menino que teve o pai e a mãe mortos no ataque a tiros perto de Chicago. Gregory e Dana Ring contaram que encontraram uma mulher tremendo e segurando a criança. He was saying mommy, daddy, so I went back up to look for his mom and dad, and then I saw the scene, carnage. O menino de 2 anos se chamava Aiden. Seus pais não sobreviveram ao tiroteio. Em meio ao pânico, o garoto foi levado para um local seguro. Mais tarde, foi pego pelos avós. Uma arrecadação de fundos foi lançada na internet para ajudar a criança. O valor superou os 2,5 milhões de dólares, segundo o site da campanha. Robert Crimo, de 21 anos, abriu fogo com um fuzil semiautomático contra a multidão reunida para comemorar a independência dos Estados Unidos. O jovem foi detido e acusado de 7 homicídios. Os Guardiões da Revolução, exército ideológico do Irã, detiveram diplomatas estrangeiros acusados de espionagem. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pela agência de notícias oficial Fars e a televisão estatal da República Islâmica. Entre os detidos estaria um diplomata britânico, mas a informação foi desmentida em Londres pelo Ministério de Assuntos Exteriores. Segundo a agência oficial Fars, o diplomata britânico, chefe da missão adjunto da embaixada, Gillis Whittaker, teria sido expulso do Irã. Já a televisão estatal noticiou que o diplomata britânico tinha sido expulso da área onde ocorreram as detenções.
A informação foi desmentida em Londres pelo Ministério de Assuntos britânicos, que qualificou de falsas as informações divulgadas pela imprensa iraniana. A televisão estatal do Irã acusou o diplomata britânico de ter efetuado operações de inteligência em áreas onde se realizavam manobras militares. Ainda se desconhecem o número e a nacionalidade dos outros diplomatas detidos e a data de sua detenção. A notícia vem à tona em meio a tensões entre o Irã e as potências mundiais que tentam reviver o acordo nuclear de 2015. E depois do intervalo voltamos com mais notícias. Até já. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. É preciso coragem para olhar para o passado e ver as adversidades que superamos. Durante todo o caminho, enfrentamos batalhas, fazemos escolhas e sabemos que não chegamos sozinhos onde estamos. A Marinha está repleta de grandes heróis que inspiram novas histórias. Somos a força que transforma. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Sob temperaturas de até 42 graus Celsius, milhares de peregrinos caminham da Grande Mesquita até Mina, na Arábia Saudita, como parte da peregrinação do Hajj. Os fiéis dormem em tendas no local antes de seguir para o Monte Arafat. Centenas de milhares de peregrinos muçulmanos presentes em Meca começaram a chegar a Mina na manhã desta quinta-feira para um dos maiores rituais do Hajj, apesar da pandemia de Covid-19 e do calor impiedoso. Neste ritual, muitos fiéis fazem o trajeto a pé até Mina, a 7 quilômetros da Grande Mesquita, o local mais sagrado do Islã, localizado no oeste da Arábia Saudita. Na quarta-feira, eles cumpriram o ritual Tawaf, que consiste em caminhar ao redor da Kaaba, a estrutura cúbica em direção à qual os muçulmanos de todo o mundo se voltam para orar na Grande Mesquita. Devido à Covid, a multidão de peregrinos foi limitada a 1 milhão de fiéis, 2 vezes menos do que em 2019. Mas o número é o maior desde o começo da pandemia de coronavírus. Cerca de 850 mil muçulmanos de todo o mundo foram autorizados a participar este ano, desde que vacinados e com teste PCR negativo. Com roupas leves, os fiéis passarão a noite em tendas brancas com ar-condicionado, já que o local fica em um vale estreito cercado por montanhas. Na sexta-feira, clímax do Hajj, os peregrinos vão iniciar a subida ao Monte Arafá, onde o profeta Maomé teria proferido seu último sermão. Os fiéis vão orar e recitar o Alcorão por várias horas no monte. No sábado, eles devem fazer o apedrejamento simbólico de Satanás, jogando pedras em lugares que representam o diabo. O Hajj, uma das maiores congregações religiosas do mundo, está entre os 5 pilares do Islã e deve ser realizado pelo menos uma vez na vida por todo muçulmano em condição de fazê-lo. 3 anos após o incêndio de Notre-Dame, artesãos da Mobilier National da França ocupam o tapete do coro da catedral, onde será restaurado pelos próximos 2 anos. A obra monumental, com mais de 100 metros quadrados, foi encomendada por Carlos X em 1825. O tapete não foi danificado pelas chamas, mas sim por buracos de traça, diz a curadora de monumentos históricos do Departamento de Assuntos Culturais. O projeto de restauração é anterior ao incêndio. Já o expusemos 2 vezes, em 2014 e em 2017. Fizemos relatórios de condições e dissemos a nós mesmos que tinha que ser restaurado, porque já tínhamos encontrado os buracos das traças e as dobras quebradas. Após o incêndio, tivemos a oportunidade de restaurar todos os objetos, então nos concentramos no tapete. A chefe adjunta do departamento responsável pela restauração do tapete diz que a reconstrução será um trabalho de tecelagem.
É uma restauração bastante tradicional, mas o que está fora do comum é que são 100 metros quadrados que precisamos de, no mínimo, 10 pessoas para movê-lo. Essa é a parte mais complicada. A polícia espanhola confiscou 6 toneladas de maconha e desmantelou uma gigantesca plantação da erva. Esta é a maior quantidade da droga já apreendida no país. Esta foi a maior apreensão já feita no país. De acordo com a Polícia Nacional e a Guarda Civil, essa quantidade incluía 3,5 toneladas de brotos embalados a vácuo. A investigação começou em março de 2021, quando os agentes souberam da existência de um terreno de 32 hectares localizado no município de Vilassar de Mar, que aparentemente se dedicava ao cultivo de cânhamo industrial. Mas os documentos que certificavam que se tratava de uma atividade legal eram falsos. E a polícia verificou que a plantação era dedicada ao cultivo, coleta e distribuição de maconha em larga escala. As milhares de plantas eram controladas por um sistema avançado de segurança com mais de 100 câmeras que monitoravam o local. Os agentes afirmaram que a plantação existia desde 2018. O local também estava começando a produzir haxixe. 5 pessoas foram presas, acusadas de crimes contra a saúde pública e fraude de energia elétrica. No Paquistão, um cabrito, nascido no mês passado, chamou a atenção pelas enormes orelhas que ultrapassaram 0,5 metro de tamanho. O dono de Simba, como ficou conhecido, o filhote, que na verdade deveria ser chamado de Dumbo, recorre ao Guinness Book do status de cabra com orelhas mais longas da história. Um cabrito com o nome de leão. O filhote Simba não tem as mesmas dimensões do rei da selva, mas o tamanho das suas orelhas também assustam e podem dar ao animal a coroa de cabra mais orelhuda de todos os tempos. Nascido no mês passado em Karachi, no Paquistão, o cabrito possui 54 centímetros em cada orelha. अभी 30 डेज के अंदर ही पूरी वर्ल्ड में फेमस हो गया है और अपने साथ साथ मुझे भी इसने फेम दिला दिया है। कोई पिछले 4 साल से मैं गोट फार्मिंग कर रहा था, इतना मुझे लोग नहीं जानते थे जितना 30 डेज में सिम्बा ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया है। तो मैं समझता हूँ ये इंशाल्लाह पाकिस्तान का ये फ़ख्र है। Mohamed Narejo, dono do filhote, reivindica o trono de Simba no livro dos recordes, apesar da categoria cabra com orelhas mais longas não existir no site da organização. Com tanta atenção gerada em torno do cabrito, Narejo apelou para tradições religiosas, como recitar versos do Alcorão para o animal, com o objetivo de protegê-lo e afastar o mal-olhado. Ele também pretende investir em futuras inseminações artificiais com o sêmen de Simba, para que a genética do animal das orelhas gigantes percorra o mundo. Um lobo marinho sul-americano que apareceu há 20 dias no Riachuelo, um rio de água doce extremamente poluído de Buenos Aires, foi devolvido ao mar após um processo de reabilitação. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pela organização ambientalista que resgatou o animal. Foram mais de 2 semanas de reabilitação para um lobo marinho sul-americano que apareceu há 20 dias no Riachuelo, um rio de água doce extremamente poluído de Buenos Aires. Mas nesta quarta-feira, a fundação que realizou o resgate confirmou que o animal foi devolvido ao mar após ser encontrado com um quadro de debilidade e abaixo do peso. Estos ejemplares muchas veces en esa búsqueda frenética de alimento pueden fácilmente llevar, digamos, introducirse por canales y terminar en ámbitos fluviales. Afortunadamente, el animal venía en buenas condiciones y simplemente unos días con chequeos y una buena alimentación y con todo el compromiso de nuestro equipo pudo rápidamente ser devuelto a su medio hábitat natural. Essa espécie de lobo marinho tem 2 camadas de pelos, uma interna impermeável que mantém sua pele seca e a outra externa que cobre a primeira e dá ao animal sua cor. Os machos podem chegar a 2 metros e pesar 150 quilos, enquanto as fêmeas alcançam 1,40 m e 60 quilos. E nas margens do rio Ruzizi, que divide a República Democrática do Congo do Burundi, os moradores precisam urgentemente se entender com os vizinhos. Confrontos entre humanos e hipopótamos já causaram pelo menos 7 mortes nos últimos 3 anos.
Esta moradora da aldeia de Catogota diz que viver lado a lado é muito complicado. Ela não esquece o que aconteceu em 2017, quando perdeu o mais velho de seus 8 filhos. Sababu niliweka mtoto wangu, alikuwa mtoto ajitumaini watoto wote. Alikuwa ni mtoto mwenye kuwa na akili, mwenye masomo, alikuwa mdezi mseo. Alikuwa na akili ya maajabu. Nilikuwa na umweza uzishata rupango nimsomeshe mpaka kuwe mtu wa kujongea mbele. Desde 2019, pelo menos 7 pessoas foram mortas por hipopótamos e outras 6 ficaram feridas. Entre elas está este agricultor, que ainda não consegue acreditar que sobreviveu a um ataque. Mimi kukata matete hivi, ule kiboko akanifuata kule kupori, kunilumiza kukichwa hapa hivi, damu zikamwangika, damu kumwangika, basi mie nikaona kama maisha yangu inaisha. Os conservacionistas dizem que o problema é que os humanos se estabeleceram nas margens dos rios, onde os hipopótamos costumavam ir em busca de comida. É ilegal ocupar a terra ao longo do rio, mas muitos ignoram a lei. Nous, on aimerait que le gouvernement voit comment ils ne pourraient pas être un danger pour la population. Parce que vraiment, ils nous sont utiles et nos populations locales, bien que jusqu'à présent, ils nous sont agressifs, mais vraiment, nous profitons de ces bêtes. Mas incentivar os aldeões a ver os hipopótamos como um trunfo, capazes de atrair visitantes e criar empregos no turismo, pode levar algum tempo. Por enquanto, os ativistas ambientais lutam contra o que chamam de extermínio em massa. Je dirais que la population se défoule maintenant. Lorsque les hippopotames attaquent et tuent un des membres de famille, la famille qui a perdu les siens peut se défouler sur les hippopotames. Ativistas dizem que pelo menos 3 hipopótamos são mortos todos os meses nas margens do rio Ruzizi e do lago Tanganica. E por aqui encerramos esta edição, mas daqui a pouquinho tem muito mais. Não se esqueça, Mundial Telenotícias Brasil. Até a próxima. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.